Olá, estamos abrindo mais um painel regional. Você conosco diariamente, de segunda a sexta, sempre a partir da 1h30 da tarde, com as personalidades, os destaques aqui da nossa região metropolitana, para discutir, claro, os temas importantes, a nossa pauta aqui, que faz o dia a dia da Baixada Santista, e os temas de interesse nacional também. Sempre à sua disposição o telefone aqui da produção do painel, 30 14 52 81. Ligue para cá, participe com a gente, envie a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os temas que a gente coloca em discussão. E pelas redes sociais, para sua mensagem, o facebook.com/painel regional TV. Comigo aqui nessa edição do Painel Regional, vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB aqui de Santos, ao lado do vereador, o nosso Heraldo José dos Santos, e aqui à minha direita, mais uma vez com a gente, o advogado, o articulista Vicente Cassione. Como sempre, na abertura do Painel Regional, você confere aqui as manchetes dos jornais que circulam pela nossa região. O Diário do Litoral, circulando por toda a Baixada Santista, nesta sexta-feira, traz aqui a manchete: fogo em loja no Gonzaga assusta. Estabelecimentos vizinhos foram fechados, trânsito interrompido, pessoas com muito medo. Graças a Deus, ninguém se feriu, não houve nenhuma morte, As coisas acabaram se resolvendo da melhor forma. Lembrando que foi à tarde, por volta de 2h10, 2h15, que começou esse incêndio na loja Marisa, lá no Gonzaga, aqui em Santos, E 11 horas da noite, o fogo acabou voltando, no último andar lá do prédio onde funciona a loja e o departamento de estoque da Marisa também, mas foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros. O diário aqui ao Banha, ao Heraldo, e o Cassione ganha também o Diário do Litoral da edição desta sexta-feira. Do mesmo grupo de comunicação, a gente também tem conosco aqui o Gazeta de São Paulo e traz aqui a manchete. Deixa eu centralizar um pouquinho melhor aqui. MP vai investigar cidades paulistas onde o IDEB piorou. O que significa o IDEB? É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Aqui o Gazeta ao vereador Banha, por favor, o Heraldo, e o nosso Vicente Cassione também recebe o jornal que circula por todo o estado de São Paulo. E a gente agradece, já cumprimenta os nossos companheiros de bancada dessa edição do Painel Regional. Prazer receber mais uma vez o vereador Banha, do PMDB de Santos. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde, doutor Heraldo, doutor Cassione e a nossa jovem Daniele Fiscarelli. Muito bem, Heraldo, prazer revê-lo mais uma vez. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Banha, ao professor Cassione, a nossa querida Daniela. Muito bem, Cassione, prazer tê-lo a bordo mais uma vez. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Um grande abraço aos queridos amigos da mesa e aos caríssimos telespectadores. Muito bem, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, você sabe, o Santa Portal. Clique no ícone Painel Regional, acompanha a gente em tempo real. Programa encerrado, você pode rever o que você achar mais interessante, Os textos que julgar mais importantes, ou o programa por inteiro, sempre através do YouTube. E quem confere atentamente dia a dia aqui conosco no Painel Regional, a sua participação, a nossa produção, é a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Daniela? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do Painel Regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014 5281. Muito bem, olha, uma nota de utilidade pública aqui, do Painel Regional, prestação de serviços. Laila Rúbia Silva Oliveira, ela precisa urgentemente de doação de sangue tipo O negativo. Se você tiver esse tipo sanguíneo, O negativo, e puder fazer essa doação de sangue, compareça ao Banco de Sangue da Santa Casa da Misericórdia de Santos, faça essa doação em nome de Laila Rúbia Silva Oliveira, que precisa com urgência do sangue tipo O negativo. Se você tiver outro tipo de sangue qualquer, procure qualquer banco de sangue aqui da nossa cidade, da nossa região, porque há uma necessidade diária e eterna de problemas dos nossos bancos de sangue. Bom, crise na saúde não é novidade, A gente tem aí a Santa Casa pedindo socorro para poder pagar as suas contas. Tivemos aí uma greve nacional envolvendo médicos residentes, jovens médicos estão fazendo suas residências porque falta tudo, além de salários ruins, falta equipamento, falta tudo que se possa imaginar. E aqui em Santos, os residentes da Santa Casa fizeram também. E agora vem a informação que o HGA, o Hospital Guilherme Álvaro, anunciou ontem aí a redução
no seu atendimento. O diretor clínico Ricardo ainda explicou aí e assumiu a ausência e a dificuldade com a saída de 71 profissionais que deixaram o hospital esse ano, segundo o DataSUS, né, que é o sistema de informações do Ministério da Saúde. Mas a gente, se for possível, né, Daniela, não sei se já está no ponto aí o VT, em que há uma proposta do próprio vereador Banha, que vai poder explicar depois, com relação ao IPTU do ano que vem, para que o Santista possa auxiliar a Santa Casa, é isso? Isso mesmo. Eu estive com a equipe do painel regional em frente à Santa Casa para saber qual que é a opinião da população sobre esse projeto de lei do vereador Banha. Acompanha na matéria. Eu acho que assim, toda a intenção de ajudar, acho que ela é bem-vinda. Acho que essa colaboração no imposto, ela é bem-vinda. Só que eu vejo que o problema não é só essa colaboração, em si é a administração da Santa Casa. Acho que o problema maior está na administração da Santa Casa. Acho que se a administração for boa, eu acho que essa contribuição ela só vem a ajudar. Mas aí não adianta a gente colaborar com R$10 no imposto e a administração ruim da Santa Casa, porque mais para frente vão pedir além de 10, vão pedir 20, 30 e assim por diante. E eu acredito que esse projeto é ótimo para toda a cidade e para todo o vale, né? Porque tem pessoas que vêm de outras cidades, outras regiões, e nós somos muito bem tratados aqui, sem distinção nenhuma, né? Se é pago ou se é INSS. E todos os exames, eles fazem o que podem para que a gente saia daqui com a saúde restabelecida. A minha opinião é que sim, que a população, se puder, deve ajudar sim. Até para benefício próprio, né? Eu fiz uma cirurgia há pouco tempo, eu fui bem atendido na Santa Casa, tem bons profissionais. Infelizmente o governo que a gente está hoje não traz segurança e nem um apoio para a população. Eu acho que a população deveria... Muito bem, é claro que é um universo pequeno, né? São algumas opiniões de pessoas que utilizam aí o serviço da Santa Casa da Misericórdia. E está aí feita a proposta, Banha, você pode esmiuçar um pouquinho mais o tema, né? Seria para o ano de 2016, é isso? Perfeito. Nós, quando abrimos os nossos carnês do IPTU, nós abrimos o carnê e lá já vem as propostas, né, de colaborar com o Fundo Municipal da Criança, R$20, colabora quem quer, com os nossos heróis, os nossos bombeiros, mais R$20, colabora quem quer, com a causa animal, mais R$20. E essa foi uma ideia, são 5 ou 6 instituições que são ajudadas, inclusive tem um fundo municipal, tem um fundo de solidariedade e tem um fundo municipal do idoso. São colaborações que são espontâneas, paga aquele que achar que tem condição de pagar. Isso foi um pedido, e a gente tem que dar a César o que é de César, foi um pedido do nosso saudoso e queridíssimo ex-provedor falecido, Manuel Lourenço das Neves. Ele falava, brincando, Cassione, e falava com muita propriedade. A gente, às vezes, não dá valor para aquilo que a gente tem, não dá valor para o aprendizado que nós tivemos, ou saudar os nossos grandes mestres. E a gente tem o maior patrimônio da misericórdia instalada nessa cidade da liberdade, da caridade, que é a Santa Casa, que abriga e abarca ali pessoas de 26, 27 cidades diferentes. E o provedor fala assim, às vezes você tem um amigo para te convidar para tomar um aperitivo, né, Banha? Mas você já teve um amigo para te convidar para tomar um café com leite? E às vezes você fala assim, poxa, quanto que é o preço de uma cerveja? É R$10, R$8? Será que as pessoas não poderiam pagar uma cerveja por ano para a Santa Casa? Essa seria a contribuição da população. Comemore junto à Santa Casa. Pague lá uma cerveja, pague lá um Guaraná, Santa Casa. Pode ser pouco para quem está pagando, mas para a Santa Casa, nesse universo, e que se espalha aí nas 9 cidades, ou quiçá nas 26 cidades que tomem a mesma iniciativa, vai ajudar em muito a manutenção. Praticamente uma cidade, a Santa Casa é uma cidade, tem um número muito grande de trabalhadores, e qualquer colaboração que venha, logicamente vai ser de bom grado, de boa ajuda, no momento de crise.
E isso foi um pedido, foi feito, eu apresentei essa legislação há algum tempo e agora foi pautada e conversando com o prefeito, ele falou assim, não vejo problema nenhum, é voluntária, é espontânea, ajuda quem puder, mas a gente tem que pensar com muito carinho, principalmente aquela que atende a todos nós e que está sempre de braços abertos, né? Porta aberta ao mar. Cidade, né? Brás Cubas já dizia que é porta aberta ao mar e casa da caridade aos homens. Então eu acho que não se faz nada mais que a nossa obrigação nesse... E é uma homenagem. Uma pessoa que Quantos são os contribuintes do IPTU? 150 mil, 170 quase mil. 170 mil IPTUs. 1.700.000 reais se todo mundo pusesse ali os seus 10 reaisinhos. Essa é a conta. Não seria uma ajuda, claro, né? Não vai resolver a vida da Santa Casa, mas ajuda significativamente alguma coisa. Agora, e se os outros municípios que vêm para cá colaborassem de alguma forma também? Eu sei que você iria ter que visitar aí algumas cidades, conversar com alguns vereadores para que alguém fizesse essa proposta. Alguns já se manifestaram, inclusive. Mas como é isso? No carnê das outras cidades? Poderia, porque a Santa Casa ela é uma entidade, como diz o SUS, né? O SUS é universal. A Santa Casa abarca todos que vêm a Santa Casa metropolitana. E o que acontece? Eu falei com o Paulo, que foi secretário, o Paulo Alfaiate, foi secretário de saúde do município. Ele achou interessante, ele falou assim, já que nós temos aqui um pouco atendimento, o Hospital São José hoje passa por uma crise muito grande há muitos anos, e ele só utiliza 20% da sua capacidade. E o que tem socorrido São Vicente, indubitavelmente, é a Santa Casa de Misericórdia. Ele falou assim, olha, merece todo o nosso apreço, nossa ajuda, e eu vou fazer um movimento lá em São Vicente. Isso foi falado com o Paulo Alfaiate, mas tenho certeza que outros colegas em outras regiões poderão aí estar fortalecendo a Santa Casa de uma maneira ou de outra. E eu quero aproveitar também o momento, já que está se falando de saúde, com muita tristeza que a gente vê a despedida do ministro Arthur Quioro, um homem de bem, um homem de caráter, um homem comprometido com a região, uma pessoa que em todos os momentos em que fui a Brasília, ou que levei alguém daqui da região, ou que foi acompanhado com outros colegas vereadores, não precisou bater na porta, não precisou marcar audiência, o escritório, o ministério estava à disposição das pessoas que o procuravam. A gente viu a sua participação ativa em momentos cruciais aqui na Baixada, com recursos, principalmente nos hospitais locais. A gente viu o problema que agonizava e ainda continua agonizando a Santa Casa, mas se ele não pusesse a mão naquele processo dos 94 milhões, não saía aquele dinheiro. Chegou esse dinheiro? Chegou 94 milhões, chegou. Agora, os outros 40 há de chegar não sei quando, mas o Quioro foi valente, brigou com a diretoria da Caixa Econômica Federal, brigou com o BNDES, brigou com todo mundo e garantiu também o parcelamento da manutenção do futuro Hospital dos Estivadores, garantiu uma dotação orçamentária dizendo que garantiria 50% da manutenção dos estivadores assim que fosse aberto. Então, é um homem que merece todo o nosso respeito, apreço, admiração. Santos perde, a região perde com a sua saída, mesmo ganhando o PMDB, partido a qual milito, mas fico triste, porque eu não vejo cargos e não ligo eles, Cassione, com partidos, nem com camisas coloridas partidárias, nem com agremiações. Eu vejo pela sua iniciativa, pelo caráter e pelo que foi feito nesses anos que ele comanda o Ministério da Saúde. É lamentável, porque é um médico competente, combativo e já mostrou toda a sua capacidade e o seu jaez. Infelizmente, como o barco está sem rumo, não tem comandante hoje no país, está sendo loteado o Brasil em pedaços e os ministérios fazem parte desses pedaços. Comandante ou comandante? Mas ele está saindo para atender o seu partido, vereador.
Mas ele acabou de falar. Mas eu não, o partido, infelizmente, Mas podemos ficar tranquilos. se perderam. O deputado Inclusive, lá nasceram mais dois Piauí, partidos, o Cassione. Paraíba, vamos... Partido Novo e Partido da Rede. O Rede foi lançado agora. Impediram o Rede ano passado para impedir que a Marina disputasse cabeça a cabeça com a Dilma. Né? Isso foi uma grande realidade, né? Bom, Cid Cassione, fica à vontade. Nada, só tenho de dizer que lamento profundamente a saída do Arthur Quioro, que é realmente um homem de bem e competente, e lamento a não saída de todos os outros que tinham que sair. Sai quem não tem que sair, fica quem não tem que ficar. E Geraldo, quer completar alguma coisa? Não, só que em relação à contribuição, a proposta de contribuição para a Santa Casa, eu me alinho ao primeiro entrevistado da Daniela, de que realmente é importante que quem puder colaborar com a Santa Casa, que a Santa Casa é de todos nós. Agora, precisa realmente dar uma atenção maior para a administração da Santa Casa. A gente sabe que durante muitos anos a Santa Casa é possuidora de inúmeros imóveis e esses imóveis aí não tinham um acompanhamento, tinham locações aí de R$1, quer dizer, então é preciso rever tudo isso aí, fazer uma administração mais fincada ali nas necessidades da Irmandade lá da nossa misericórdia. Já que a proposta acho que é interessante, acho que a mesa toda concorda com essa possibilidade, porque é voluntária, né? R$10 para cada um. Se as pessoas vão colaborar, acredito que muita gente vai colaborar com essa propositura do Banha, seria interessante que a Santa Casa publicasse nos jornais de maior circulação da cidade, mês a mês, né? Olha, déficit com médicos, tantos mil milhões por mês. Problema com fornecedor X, não sei quantos mil por mês. Problema com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que tal? Né? Esclarecer a população mensalmente dos pepinos, que são gigantescos, né, de anos e anos e anos, que a Santa Casa... Seria a lei da transparência, né, que está tão difícil, meu amigo Cassione, de se aplicar nas cidades e nas câmaras da nossa região. Não houve, e sequer nenhuma, praticamente, a não ser Cubatão, que deu o primeiro passo, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, que também deu o primeiro passo, mas todas ainda engatinham para mostrar, principalmente, quem paga o imposto, quem é o dono do dinheiro, que é o contribuinte, que é o munícipe, para saber onde entra, aonde vai, o que fica ou o que não fica e qual é a sobra, qual é a despesa. Então isso é uma falta total, não só do cumprimento da lei, mas do respeito com o trato da coisa pública. Eu acho que tem que colocar, sim, o que se gasta de A a Z, com o salário, quem são as pessoas que lá trabalham, quais são as suas atividades, quem são as empreiteiras, quais são as obras que estão em andamento. E agora se pegou um modus operandi, Cassione, que se faz 4 sites. Como 4 sites? Um é para obra, um é para mão de obra, outro é para terceirização e outro é para salário. Querido, não é quanto pior, melhor, é para esclarecer, é para dar transparência, é para divulgar aquilo que é gasto com propaganda, aquilo que é gasto com acordos. Hoje fizemos um grande acordo, não sei se grande, mas que já deveria estar. Eu queria que você explicasse isso daqui a pouco, na sequência, só para o Cassione poder saber. E eu gostaria, o Cassione, quando foi candidato a prefeito, ele tocou muito nisso no seu programa de prefeito. É que faz algum tempo, mas a gente tem a memória boa. O São Davi Capistrano deixou sem pagar as contas de água daquele tempo, e essas contas hoje, uma em cima da outra, virou quase uma bola de 300 milhões de reais que caiu na Câmara para ser resolvido no dia de hoje. Isso foi dito pelo prefeito aqui no programa, o Heraldo estava no programa, no final do ano passado. 200 milhões. Quando nós todos ficamos surpresos com aquela informação, porque muita gente não sabia que acontecia isso. Agora, para fechar aqui, Cassione, essa questão da saúde, depois a gente vai avaliar e avalizar, o Banha vai explicar direitinho esse acordo, para a gente comentar também, da Sabesp com a Prefeitura, né, esse contrato da Prefeitura com a Sabesp. O movimento da Santa Casa agora tende a aumentar, porque o Guilherme Álvaro diminuindo aí o seu atendimento, diz o Ricardo Aiden, que é um médico extremamente respeitado por todos nós aqui na cidade, realmente 71 profissionais se desligaram do HGA este ano, o concurso havia sido aí aprovado e homologado, mas o governo do estado contingenciou recursos, aliás, como todos os estados estão fazendo aí, o governo federal também,
e não há verba para essas contratações, né? O pronto-socorro do HGA não funciona da mesma maneira que o da Santa Casa, que de outros hospitais, né? Já que é tido lá como norma que o primeiro atendimento deve ser feito nos municípios para depois se encaminhar ao pronto-socorro do HGA, né? Então, provavelmente, o movimento da Santa Casa vai aumentar. Me parece lógico, a tendência, né? Olha, doutora, queridos amigos da mesa e caríssimos telespectadores, eu estou num grau de desilusão que eu estou pensando, inclusive, seriamente em me retirar da exposição pública em que eu emito opiniões, em que eu defendo minhas opiniões e as minhas convicções. Eu estou começando a sentir a inutilidade de a gente só falar. E a gente fala mais do que precisa. Às vezes, com um palavrão você diz tudo, ou com uma frase você faz um discurso. Quando a gente fala muito, a gente acaba se cansando e cansando os outros. O que eu quero dizer é que nós estamos aqui falando dos filhotes, dos filhotinhos, das crises que são microbianas. Cada crise é um pequeno micróbio. Cada crise que a gente está abordando aqui. Que, na verdade, é tudo parte de um grande núcleo de micróbios, de bactérias, de germes, que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Nós estamos falando dos filhotes da crise maior. Esse país está ingovernável, está desgovernado. Eu não consigo entender como é que a gente ainda acha que vai encontrar algum tipo de saída para pequenas crises se a crise maior tomou conta de tudo. Não tem lógica na minha cabeça que milhares de pessoas, e isto mostra a natureza de uma grande parte do povo brasileiro. Eu tenho dito isso aqui e sei que muitas pessoas acham que o que eu digo é profundamente antipático. Eu quero que se dane quem acha que o que eu digo é antipático. Eu respeito a opinião de quem diverge de mim, mas eu quero ter o direito de me expressar. Eu não consigo entender como é que uma grande parte do povo brasileiro só saiba discutir os problemas da boca para fora, fazer discursos de ocasião e de momento, mas na hora H, você pega milhares e milhares de pessoas ontem, alucinadas, amontoadas, vibrando, pulando, dançando, exultando no Rock in Rio. Você não gosta de rock também? Uma multidão que estava ali demonstrando que este país é o melhor país do mundo. Esse país aqui está salvo. Esse país está com todos os seus problemas resolvidos. Este país não acabou de jeito nenhum. Você vê ali multidões e multidões. Se aquilo é música, se aquilo é rock, se aquilo é som, não quero saber se é bom ou ruim. Eu quero dizer que você só junta multidões no Brasil em torno de babaquices, porque em torno de coisa séria, em torno de fazer revolução. Eu falo aqui nesse programa e venho falando desde todos os programas em que eu participo, que nós tínhamos que ter a desobediência civil, não pagar mais tributos. Outro dia, o grande Eduardo Janete, na Globo News, falou isso. Aí repercutiu. Porque o Eduardo Janete é o Eduardo Janete. Falou na Globo News, que o Brasil inteiro vê. E ele disse a mesma loucura que eu tenho dito. Nós não temos mais que pagar imposto. Tem que haver uma desobediência civil. Nós estamos sendo extorquidos e roubados pelo poder público, de todos os níveis, no nosso dinheiro, que é ganho com desgraçado sacrifício. Eu trabalho 5 meses no ano para o governo me roubar, para o governo tirar o que é meu.
que eu conquistei não foi desviando dinheiro de lugar nenhum, não foi traficando entorpecentes, não foi sacaneando os outros, nada disso. Então eu cheguei à conclusão, está na hora do Vicente Cassione calar a boca e ficar em casa, em vez de ficar opinando, se expressando, se sentindo mal, não é? E passando esse mau humor para os caríssimos telespectadores que, acabando de almoçar, não é? Tem que me engolir. Tem que engolir a comida e depois fazer a cesta. Enquanto isso tem que comida seria na bom. mesa. Agora, tem que engolir a mim de sobremesa, é desagradável, é muito desagradável. Eu sou uma sobremesa muito indigesta. Vamos para o intervalo, o painel regional volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, voltamos na sequência aqui do painel regional, com muita alegria nesta sexta-feira, desejando a você um final de semana cheio de amor, paz, tranquilidade e musicalidade no coração também. Aqui acompanha com o nosso Heraldo, Vicente Cassione conosco, não é? E a Daniela atenta aí com algumas participações. Que som é esse aí? Isso aqui, ó, Rock in Rio? você não pediu musicalidade? Claro, no coração, música Então, boa, de alegria. Eu não sou aqui. roqueiro assim, Olha não. aqui, ó. Eu gosto do Queen, eu gosto de Ó. Elton John, mas... Ó. Sei, Cassione acho que viu o show do Rod Stewart lá, viu? acho que não. Essa é música italiana? Ópera. Orquestrada. Calma no Violinos, coração, pô. musicalidade no coração. Valsas vienenses. Isso aqui é um rapaz que tem 22, 23 anos, um dos maiores violinistas do mundo, tocando uma música do Dvorak, que é um cidadão da República Tcheca, que fez coisas incríveis, e que toca essa coisa ruidosa, desconfortável, que arrebenta os ouvidos da gente. Eu gosto do Rock in Rio, eu gosto daquela coisa maravilhosa, aqueles guitarristas que pulam com as guitarras como se estivessem empunhando alguma coisa fálica ou algum armamento bélico, gritam, berram, luzes, explosões. Tem quem goste disso. Até o Johnny Depp estava lá ontem. O viu? Ministry. Eu prefiro isso aqui. O Cassione gosta do Ministry. Isso, Eu gosto dele, barbudão, pois é. bonito. isso aqui mata menos os meus neurônios. A música, veja bem, a música é sentimento, né? O que cai bem pra você, o que entra bem nos seus ouvidos, você gosta. Você hoje O que está um não- poeta. Na verdade, Botou, não adianta a gente você discutir, acordou, a gente você discutir. acordou mesmo, né? bem. Você No pode Brasil, gostar de rock, ele de pagode ou de samba. Tem as você de micaretas. música Eu clássica. gosto de samba, de pagode, Claro, eu gosto claro. de rock, eu gosto de tudo. O que eu não gosto é de uma tribo de milhares de pessoas alienadas pularem 24 horas por dia, amontoados uns em cima dos outros, só se reunindo para isso. Não há uma reunião para alguma coisa decente, para tirar governantes, para Não tem liderança. resolver. Claro que não tem liderança. O líder Quem quem que vai é? tirar governador? Eduardo Cunha? É o Johnny Depp, é líder? Quem que é líder? É o cara do Queen? Quem que é líder? Morreu, coitado. E o pessoal vai atrás. Morreu. Então, Faz tempo quem que que é não líder? O William Bonner, da William Rede Bonner, Globo não. de televisão? É jornalista. Não tem ninguém que arregimente ninguém. Um país que jornalistas de peso não existem mais, são chamadas as menininhas do Jô, para opinar, ficam rindo como umas histéricas, todas dando risada como umas histéricas, sôfregas, mal resolvidas. Eu não quero continuar falando. Nós estamos eu estou hoje proibido para menores. vivendo um momento em que essas coisas estão em plena mudança. É verdade, verdade. Pô. As audiências estão mudando, o predomínio da Rede Globo de televisão está ameaçado. Por quê? No jornalismo, no teledramaturgia. Porque o povo chama de descobre, crédito. uma grande parte do povo descobre, demora, mas descobre, que o que ele está vendo é comida podre. O que ele está se alimentando de comida podre. Chega uma hora que chega de babaquice, chega de banalidade, chega de entretenimento. Você vai em qualquer lugar do mundo, tem entretenimento. Mas entretenimento para todos os níveis. Não é entretenimento só para sacanagem. Não é entretenimento só para coisa banal. Não, você tem razão, verdade. E as coisas vão caminhando por aí. Bom, o Banha citou no bloco anterior
este contrato firmado entre a Prefeitura de Santos e a Sabesp. Ele explicou aqui, Santos citou, vai explicar agora, o Cassione comenta, o Heraldo também tem informações. Aliás, nós recebemos isso e ficamos espantados pela própria voz, da própria boca do prefeito Paulo Alexandre aqui no final do ano. O Heraldo estava na bancada, lembra-se bem disso, quando ele citou que a dívida ultrapassava 200 milhões de reais. Na época, o Banha citou agora 300 milhões, uma dívida da Prefeitura de Santos com a Sabesp. Me parece que com a assinatura desse contrato, a dívida morre, vai ser amortizada, como é que é isso? A lei, muitos tentaram e nenhum conseguiu, porque o número não fecha, Cassione. Não fecha porque a inadimplência ficou. É aquela velha guerra entre os entes, né? O município que não paga o Estado que não recebe da União. E a Sabesp, para quem não sabe, precisava da autorização do município de Santos para explorar os serviços de água. E a dívida, ela beirava, aí não chegava a um acordo. A Sabesp dizia 300 milhões. Agora, recentemente, quem mexeu, primeiro a mexer nisso foi o Beto Mansur. Ele tentou municipalizar a água para depois privatizar. E foi num duelo muito gigantesco com o nosso saudoso Mário Covas. E não chegou ao denominador comum. Como não chegou, então não existia e não poderia a Sabesp explorar absolutamente nada, porque não havia um contrato. Quem é o dono da água é o município. E quem tinha o mistério de estar trabalhando de uma maneira equivocada, porque não tinha contrato, não tinha autorização, era a Sabesp. Aí se questionava, por que a Sabesp arrecada tanto aqui e não investe? Por que a Sabesp só fez um emissário submarino? Por que a Sabesp não acabou com o problema de esgoto na área continental de Santos? Por que a Sabesp não investiu nos canos furados, arcaicos, obsoletos da Baixada e região? Aí se cobrava, não, porque a prefeitura está inadimplente. Mas está inadimplente de quanto? Aí veio as contas do Capistrano, contas de Itelma, e nunca se pagou, e nunca se entrou. E agora veio uma legislação onde o prefeito falou, bom, quanto que eu devo? Devo tanto. E quanto vocês me devem? Não, vocês devem, porque vocês têm que pagar essa situação. Fez o encontro de contas, o município cheio de despesas, elimina menos uma despesa, vai tendo como garantia, se não pagar, se não tiver dinheiro no cofre, ficou sinalizado que a garantia seria cotas do ICMS ou dar algum dinheiro com relação ao transporte público, tipo IPVA ou que assim o valha. Mas o município arca com o seu compromisso e, logicamente, algumas sedes, como a própria Policlínica da Aparecida, que é aquela caixa d'água, e outros imóveis estarão dentro desse pacote. Os investimentos necessários, todos eles para o esgoto e tal, tudo isso relatado dentro de um compromisso, dentro de uma lei autorizativa, onde o governo do Estado e o governo municipal vão fazer esse encontro de contas e, logicamente, nós estaremos lá, não só para aprovar a lei, mas para fiscalizar se todo esse dinheiro, se todo o que foi apresentado de benefício para as escolas, para as policlínicas, porque são todos os próprios públicos, Cassione. Nenhum próprio público pagava a conta de água. Você usou uma expressão aí muito feliz. Você disse, tudo começou com uma guerra dos entes. Não é? Isso. Dos entes. É verdade. Guerra dos incompetentes, dos inadimplentes, dos carentes, dos delinquentes, dos impacientes. Estamos dos dois lados. Nós estamos do lado dos impacientes, dos dementes. Eu sou um demente. Estou aqui fazendo o quê? Só um demente. Fica insistindo em querer dizer coisas que não têm pé nem cabeça. Não é? E do outro lado, esses delinquentes, esses incompetentes. A guerra no Brasil é dos entes. Tem uns entes que estão do lado dos que sofrem, são os pacientes, são os passivos que sofrem, e os outros que são os delinquentes, os incompetentes e outros entes que fazem as maldades. Não é? E assim por diante. Então você usou a expressão correta. Tudo nasceu numa guerra dos entes.
Bom, e agora espero que não haja aquelas terceirizações por parte da Sabesp. Vão acontecer, evidentemente, né? Porque a maior reclamação que a gente tem por aqui, né, Heraldo? São essas obras que a Sabesp faz, terceiriza, não é? E os terceirizados largam de qualquer jeito, a rua detonada, esburacada. A maioria das reclamações que recebemos é por aí, né? Esse projeto... do Heraldo comentar, eu só queria colocar foi o ponto de discórdia. Eu acho que a Sabesp, ela deixou muito a desejar esses anos todos. Ela foi muito intransigente nesses acordos. O prefeito teve dificuldade, mas foi a brecha, porque hoje a Sabesp, ela tem ações, ela tem dono, é sociedade anônima, tem que dar lucro. Mesmo nessa crise hídrica, eu não entendo, Cassione, como é que numa crise hídrica que nós estamos tomando, tem lugares de São Paulo que não vê água há 3 dias, e o governador de São Paulo ganhou um prêmio em Brasília como o maior administrador das crises hídricas do Brasil. Mas o deputado Papa explicou isso aí. Você não Não. Explicou? Explicou como? Eu queria O saber. que ele disse? Não, dizendo que não é administração de crise hídrica, é outro sentido Saneamento? que tem, saneamento básico. São os investimentos que em foram saneamento feitos por todo o estado, enfim. durante os Exatamente. governos do Alckmin, o que lhe credencia a obtenção desse... Quer dizer, Diante da explicação... Você discorda? Não, diante da explicação do erudito, probo e eficiente deputado federal João Paulo Tavares Papa, eu me curvo rende, né? com reverência. Heraldo José, pois não? Esse projeto que a Câmara já aprovou em primeira discussão, Segunda hoje. vai hoje para a segunda? Já foi. De manhã, né? De manhã cedo. Ah, já foi? Então tá sacramentado. Sacramentou. Sim, senhor. É um reconhecimento da relação promíscua, a relação promíscua que existiu entre Prefeitura, Sabesp e Governo do Estado. Quer dizer, um diz que deve tanto, outro diz que já pagou não sei quanto. Quer dizer, a Câmara aprovou, mas não vai fiscalizar nada. Não vai fiscalizar nada. Desculpe, viu, vereador? Mas é uma crítica que tem que ser feita, porque se fiscalizasse, fiscalizaria outras concessionárias de serviços públicos, como a de energia elétrica, que ninguém fiscaliza. Não falei isso. A de gás. Não fale isso. Ninguém fiscaliza. Aí não. Quer dizer, se senhor. instalou uma empresa A de gás, CPFL, furou a cidade inteira, vereador. Eu não vi uma palavra de vereador. Senhor, e eu não vi quem que autorizou. Furaram a minha rua, furaram a rua do vizinho, furaram a rua de todo mundo. O senhor está passando longe das discussões da Câmara. Como? Não, senhor. Ela já foi autuada. A Congás tem ações no Ministério Público, foram denunciadas pela Câmara. A CPFL só saiu e foi quebrado esse contrato porque nós provocamos Esse é outro, esse é o da... a CPFL dos serviços públicos, maus serviços. Agora, o que há... Quem que está prestando hoje o serviço no lugar dela? De quem? Da CPFL? Da iluminação pública não é sei. um consórcio. Ainda não está trabalhando. Não é a Forte Norte? Não, mas não começou, ele não trabalhou ainda. Não vi nada, não vejo nada ainda. Ninguém viu nada. Pelo que eu sei, é mais uma coisa que a Forte Norte vai fazer. Ela vai corta ser a forte árvore, assim, ela no diabo que eu carrego. asfalta, faz... Agora, o planejamento, o que eu concordo com você é o seguinte: não existe coisas do passado que são boas, elas não perduraram, Cassione. Porque antes de fazer qualquer obra, existia uma mesa na Prodesan. A Prodesan executava. Progresso de desenvolvimento, tal. Sentava à mesa, secretário de obras, secretário de serviços públicos, Prodesan, o prefeito, e sentava, era obrigatório. A luz, a água, o telefone. Aonde vai pavimentar a rua? Tal lugar. Então ali já se falava do poste, se ia fazer melhoria com relação aos encanamentos, e se pavimentava e se não mexia mais naquilo. Você sabe que... Hoje acaba de fazer a Senador Feijó, Joga um cimento lá em já cima, passou a NET, já passou a Sabesp, e agora a Congás na frente da igreja, que eu não me lembro o nome da igreja, ali na Vila Matias, que tem um bom vinho, lá que na igreja da Senador Feijó, ficou um buraco. Aquela pequenininha ali, né? E já remendaram por 5 vezes. Tem um Por calor. 5 vezes. E não consegue terminar. E o cara vai e volta, e vai e volta. E não consegue dar padrão naquilo. Aquilo ficou um verdadeiro charco, um verdadeiro nojo. Você Ou seja, sabe quem não tem fundou a controle. Prodesan? Aníbal Clemente. Não. O prefeito.
A Prodesan? É. Agora, sinceramente, você me pegou aqui. Lembra, Heraldo? O Olha, prefeito foi- que criou a Prodesan? Eu lembro que foi no tempo da Silvio senadora. Fernandes Lopes. Sabe o que o Silvio Fernandes Lopes fez de benefício para Santos? Para sempre. Primeiro, autorizou a construção de todos aqueles prédios na areia da praia. Eu ia falar isso. Segundo, extinguiu os bondes da cidade de Santos. Você viaja Ali foi nas o lado melhores do- cidades do mundo, passa um bonde a cada 30 segundos, bondes perfeitos, sem congestionamento, sem barulho, sem poluição. Nós acabamos com isso, asfaltamos todos os trilhos e Santos deu um passo gigantesco na direção do atraso. Então, é o que eu digo, não adianta você ter uma Prodesan. Se a Prodesan se reúne em torno de uma mesa, acaba para sempre com os bondes. E agora ficam querendo fazer um VLTzinho. Quando nós tínhamos aqui o melhor transporte coletivo do Brasil. Entendeu? Então, é por isso que eu digo, eu hoje só escuto uma pessoa falar e vejo que acho que ele está perdendo tempo, mas pelo menos tem muita gente ouvindo. É o Papa Francisco, independentemente da religião que as pessoas tenham. De acreditarem em Deus ou de acreditarem no seu Deus particular, hoje ele está dizendo em todos os lugares em que ninguém tinha peito para dizer as coisas que precisam ser ditas. Se não há ouvidos para ouvi-lo nesses centros do poder, e se passam por cima do que ele diz, não tem problema nenhum. O mundo está caminhando para o fim. O homem está acabando com o mundo. E ele ainda está tentando avisar, olha, ainda dá para resolver alguma coisinha. Então, hoje, eu me comovo às lágrimas quando eu vejo este homem, que eu não sei nem se posso chamar de homem, já disse isso, que é o Papa Francisco, que é a única voz que eu escuto no mundo, se tiver outra que alguém me diga que eu quero ouvir também, que tem a capacidade de falar em nome da consciência universal dos homens de bem de toda a história da humanidade. Só para fechar o bloco, uma das frases dele hoje no discurso da ONU: a egoísta e desenfreada sede do poder e da prosperidade material leva ao mau uso dos recursos naturais e à exclusão dos fracos e desprovidos. Essa foi uma das porradas que ele deu no comando geral do sistema no mundo, chamado sistema, mercado, essa coisa toda. No intervalo, já a gente volta com algumas perguntas, participações aí do telespectador aqui com o time do nosso painel regional. Já. Voltamos ao terceiro e último bloco dessa edição do painel com o Banha, vereador do PMDB, o nosso Heraldo, o Vicente Cassoni também conosco, não é? E algumas participações importantes chegando com a nossa Daniela. Pois não? Uma pergunta do Adalberto. Esse dinheiro que o Lava Jato recolheu vai ser devolvido para a Petrobras ou pode ser aplicado em outras áreas, como a saúde, por exemplo? Eu acho que tem que voltar para a Petrobras, não é, Cassiano? Obrigatoriamente. Não tem saída, né? Então, já voltando para a Petrobras é uma grande coisa, né? Grande passo. Se voltar... Voltar, tá bom. Daniela, mais alguém com a gente? Comentário do Rodolfo Amaral. A Sabesp opera há 42 anos em Santos. Fatura 250 milhões por ano. E nunca deixou um centavo para o município. Aí, Desde 2010, opera em São Paulo com um novo contrato que deixa 20,5% de seu faturamento à capital. Em termos per capita, a maior receita da Sabesp está em Santos, seguida de Barueri e em terceiro lugar a capital. Eu só não entendi o seguinte, o Rodolfo quer dizer então que a Sabesp é que deveria é o que acabei de falar. Olha, cada vez mais admiro o Rodolfo Amaral. Por isso que eu com a digo sua sua inteligência, com a sua sapiência. É no papel, não adianta. É preto no branco, é no papel, tá ali. Fez conta, fez número. Ele foi secretário de Finanças, já tinha essa dificuldade naquela oportunidade. E esse encontro de contas, Cassioni, nunca se chegou a um denominador, porque a goela da Sabesp sempre foi profunda, goela sem fundo. Tivemos processos naquele emissário submarino, na construção, quanto foi, quanto deixou, o cheiro não acabava, o odor, quanto capsulou tudo aquilo lá. Mas quanto que deixou? Por isso que eu digo,
os pratos da balança e a Sabesp é devedora em muito para a nossa região. Olha, agradeço e vi que estou no caminho certo, porque depois de abalizado pelo Rodolfo Amaral, com esses números e com essa propriedade, eu aqui não falei bobagem não. A Sabesp deve muito ao município. Foi um acordo que foi para encontrar solução para novos recursos, porque hoje a despesa é maior do que se arrecada, e o prefeito tinha que fazer alguma coisa. Mas sabemos que negociamos muito aquém do que nós merecíamos. Se eu estiver errado, eu pediria até que o Rodolfo, por e-mail, me corrigisse, porque eu tenho uma certa dúvida. Eu tenho profundo respeito por ele. Aliás, foi um dos mantenedores intelectuais de uma das minhas campanhas para prefeito, que é um homem sério e que tinha números, como diz o Banha, tinha estatísticas e tinha visão. Seria, inclusive, na época, um dos meus secretários. Foi o melhor secretário de Finanças que nós tivemos. Muito bem. Mas eu tenho uma dúvida, porque ele diz que a Sabesp opera há 42 anos. No começo era a SBS, depois virou Sabesp. E foi no tempo da SBS, se eu não estou enganado, por isso que eu peço socorro aqui ao próprio Rodolfo, que o governador Paulo Egídio Martins, na década de 70, fez um emissário submarino que, com todos os pesares, ainda foi vamos dizer assim, um passo de evolução para a realidade de saneamento ambiental da cidade. E que era provisório, né, na época. Na verdade... Seria retirado mais à frente. Nunca retirado. O erro do emissário é que eles fizeram 4 quilômetros de extensão de tubulação para dentro do mar, e isso teria que ser muito mais para longe, porque é por isso que os dejetos voltavam com a maré, porque isso aqui é um mar de Bahia, fechado. Isso. Então, voltava, muitas vezes você via na praia os dejetos. Houve até um processo contra o doutor Oswaldo Ali, que tomou conta dessa obra aí. Sim, que era da SBS. O que eu quero perguntar ao Rodolfo, tirar dúvida, se for possível ainda hoje, era isso. Acho que depois disso, nunca mais a Sabesp fez absolutamente nada. A última coisa foi no tempo da SBS, com o governador Paulo Egídio, que foi um grande governador, que não era político nem politiqueiro, e que fazia obras que eram enterradas e não eram vistas, portanto não são obras que dão voto. Não dá voto. Depois dele, mais ninguém. Na sequência, mais participações, Daniela? Um comentário do Enio Manuel. Doutor Vicente Cassione, parabéns pelo desabafo. E eu também me sinto um idiota, vítima deste governo ladrão e corrupto. Na próxima encarnação vou estudar veterinária, acho que é melhor. Mas não saia do cenário da mídia não, suas opiniões são ensinamentos a todos. Abraços. Isso você pode ficar certo que nós não permitiremos, em hipótese alguma. Se for necessário, Manuel. Faremos um painel regional na casa dele. Vicente Cassione, uma vez por semana pelo menos. Eu quero agradecer ao telespectador Enio Manuel. Enio Manuel. Porque nós, os idiotas, pelo menos um dia seremos talvez recompensados no reino dos céus. Com certeza. Olha, Todos nós aqui pagamos impostos e não recebemos nada. Então, isso não é... Vamos falar o que é verdade, né? O governo PT está aí. A Dilma, na minha opinião, é uma péssima presidente. O cargo de presidente da República, para mim, é para político, como é de prefeito, como é de governador de estado, essa coisa toda. Mas não é a Dilma, o governo Dilma, nem este governo do PT, que nos transformou em idiotas, né? Nós sempre pagamos muito além do que recebemos, infelizmente. Começou com aquele idiota chamado Marechal Deodoro da Fonseca, quando, levado pelas circunstâncias, na época, sai para a praça, proclama a república aí. Naquele momento, o Brasil enfiou o pé na lama e não tirou até hoje. Diga, Bahia. Recentemente estivemos aí numa data festiva com a nossa querida primeira-dama aqui do Santa Cecília, nossa querida Valéria, e um comentário da dona Nilze, da minha mãe, dona Conceição, e da própria Valéria. Diga ao Boturão, Cassione remoçou a bancada do painel regional e o Cassione está dando vida àquele programa e nós não perdemos uma. Está aqui o recado, Cassione e Boturão. Bom, primeiro que são 3 pessoas
que são minhas queridas amigas e pessoas de bem. Então, elas, se falassem mal de mim, eu iria dizer, não acredito. Falar bem, eu digo, eu acredito, mas elas erram muito quando falam de mim, porque só falam bem. E eu tenho, evidentemente, muito mais defeitos do que qualidades. Daniela, para fechar aqui essa edição do painel, mais alguma participação aí, não? Uma pergunta do Valdomiro Trento. Transparência é fundamental, especialmente na administração pública. Há um site da Presidência da República que, desde 2004, todos falam em diminuir ministérios e cargos de confiança. Os municípios, estados e os poderes legislativos também não estão muito inchados? Com certeza. É uma grita em todos os departamentos, mas você só tem essa noção, não só os dirigentes que administram, no caso o prefeito, o presidente da Câmara, você vai ter a noção quando você abre a população e você vai ver os números discrepantes. Eu nunca trabalhei numa empresa, Cassione, que o funcionário da empresa ganhasse mais que o dono da empresa ou mais que o presidente da empresa. E você vai olhar com olhos nus, como você olhou, acho que pela primeira vez, a folha de pagamento do Congresso, folha de pagamento do Senado, a folha de pagamento da Câmara, a folha de pagamento da Prefeitura, você vê casos que falam assim, não é só pelo salário, mas também como entra, como chega o dinheiro, para onde vai, qual o tamanho da obra, como foi feito, a qualidade, e tudo isso só se mensura quando você vê. E é isso que está faltando. Em alguns lugares, ou melhor, em muitos, principalmente São Paulo, que é a mola mestra, não existe nem 20% das cidades do estado de São Paulo tem a lei da transparência sendo cumprida. Doutora, posso fazer uma coisa Pode errada encerrar aqui? o programa se você quiser. Essa câmera vira, não? Ela tem como girar? Para ver a Focaliza ali, ó. Dá para pegar a meninada O que ali. ainda dá esperança aqui, na gente é que a gente está fazendo o sei programa qual deles aqui vai. e eles Fica aí, não vêm- vai embora não, Olha lá, peraí, fica não aí. precisa fica um fugir pouquinho. não de vergonha, pode Isso. ficar. O que dá ânimo pra gente é isso, ó. Tá vendo? Molecada. É o futuro. O futuro que Parabéns gente a pode acreditar vocês. ainda, Obrigado pela presença. viu? Isso, um abraço, molecada. Obrigado. E o professor está ali, o coordenador acompanhando também. Mais uma visita do pessoal do campus aqui, à TV Santa Cecília. Meus companheiros, Você já foi estive do lá. campus, é verdade. Ah, E o tá. Papa disse também hoje na ONU, agências internacionais, isso tem a ver com a gente aqui, viu? Não devem submeter países pobres a sistemas de créditos opressivos. Meu amigo, mas é o que mais fazem. Estamos Sabe fechando tudo. o painel. Fechando o painel aqui com Banha, com o Heraldo, o Cassione e a Daniela sempre atenta à sua participação. A gente juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite, né? E no final de semana o painel Weekend, 3 da tarde do sábado, 5 da tarde do domingo. Cassione, paz e bem. Posso dar um beijo na dona Conceição? Um beijo para ela. O nosso Rodolfo Amaral não teve tempo de responder o Cassione, acho que ele deve estar preocupado lá com a fundação do Partido Corintiano. Só faltava essa. Tchau.